Olá, olá, meninos e meninas do 7º ano, e aí, beleza? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos então estudando pontuação. Nós, na última aula, estudamos a pontuação entre as orações coordenadas. Agora vamos resolver alguns exercícios e depois continuar com as aulas, a respeito da conceituação dos diversos, no caso, tipos de pontuação. Certo? Vamos lá então. Temos aqui empregue a vírgula se necessário. Temos aqui então a F em continuação, o exercício passado, que foi até a letra E. Fale, pois esperamos boas novas. Beleza, olha só, a questão é, você vai analisar a, então, pontuação a partir da ordem direta na língua portuguesa, da formação de uma oração, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Mas você também tem de fazer uma outra análise. O quê? Que análise? Analisar as orações. Entre as orações, muitas vezes, vai haver vírgulas obrigatórias ou facultativas, ou poderá mesmo não haver o uso da vírgula. Vamos lá então. Fale é um verbo. Pronto. Uma oração. Quais as palavras que estão relacionadas a este verbo? Nenhuma, além dele mesmo, Então, beleza, vamos lá. Esperamos boas novas. Nós esperamos, é outro verbo, a forma verbal, na verdade, Esperamos o quê? Boas novas. E este, pois, aqui é a conjunção que liga as duas orações. Então nós temos essa primeira oração e essa segunda oração. Nós aprendemos que entre as orações coordenadas, a vírgula pode ser usada em todas elas, Ou seja, para separar as orações coordenadas sindéticas das assindéticas ou assindéticas de outras assindéticas quando o período é composto só por orações coordenadas assindéticas. Ou seja, entre orações coordenadas, pode usar vírgula sempre que você quiser. Só que as coordenadas sindéticas aditivas e alternativas são, então, no caso, podem receber a vírgula facultativa. Pode receber. Ou seja, é a única diferenciação. Que algumas, 3 no caso, têm o uso da vírgula obrigatório, as conclusivas, adversativas e explicativas, e 2 as alternativas e as, no caso, aditivas, podem receber pontuação. Ou seja, o uso da vírgula é facultativo. E ainda existem as assindéticas, em que, entre elas, o uso da vírgula é obrigatório. Fale, pois esperamos boas novas. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética e explicativa. Em toda a explicação da língua portuguesa, você deve fazer o quê? Separar por vírgula. Tanto as orações como alguns termos da oração que têm natureza explicativa. Então, vírgula aqui obrigatória. Essa primeira oração, fale, é um verbo intransitivo, Logicamente que está no modo imperativo, mas não confundamos as questões ligadas a tempo verbal, que pertence à morfologia, e classificação do verbo conforme a sintaxe. Beleza, então, está correto aqui. Agora, tome cuidado porque nem todo vinho é suave. Temos aqui, de novo, nós temos o porquê, é uma oração coordenada sindética explicativa, também. Então, vírgula antes dela obrigatória, simples. Aqui é a primeira oração, tome cuidado, é formada, na verdade, a oração pela forma verbal aqui, Pelas formas verbais formando uma locução verbal. Beleza? Então, vírgula obrigatória porque nós temos 2 orações, uma assindética e outra sindética explicativa. E é obrigatório o uso da vírgula antes das sindéticas explicativas. Ela, uma das melhores alunas, não foi aprovada. Meu Deus, o que é isso? Olha só, agora aqui não é olhar para orações, é olhar para termos da oração. Olhar para as partes da oração. Sujeito, verbo e complemento. O verbo está aqui. Na verdade, a locução verbal. Quem é que não foi aprovada? Ela. Então você tem a ordem direta. Ela não foi aprovada. Certo? Ou seja, uma das melhores alunas vem, então, quebrando a ideia, ou seja, quebrando a sequência sujeito, verbo e complemento.
Aí você vai avaliar se isso aqui é uma explicação ou uma especificação. Como assim? Serve para diferenciar ela de outros seres de um grupo ao qual ela pertence? Se for, é a especificação, e não se usa vírgulas para separar a especificação do substantivo da palavra, né, a qual ela se refere. Se for uma explicação, vai então trazer uma informação sobre um substantivo, e essa informação não tem por finalidade diferenciar este ser de outros de um grupo ao qual ele pertence, né? Esse ser. Ela não foi aprovada. Quando uma pessoa fala isso, você acha que ela está falando de uma pessoa específica? Está, não é, gente? Então, o que vem aqui vai ser uma explicação. Uma das melhores alunas é uma explicação. E toda explicação na língua portuguesa, vírgula. Ou seja, separe pela pontuação do restante da oração. Se estiver intercalada como esta, o que significa isso? Intercalada. Que fica no meio da oração. Se vier, por exemplo, no início, não está intercalado, porque não está no meio da oração. Aqui começou ela, e aí o restante da oração não foi aprovada. Então, este enunciado aqui, essa parte do enunciado, está então intercalado, né? Ou seja, entre o sujeito e o verbo, né? Temos o adjunto adverbial aí, mas em si é entre o sujeito e o verbo. Então, vírgula, porque aqui se trata de um aposto explicativo. Beleza? A filha chegou, o filho saiu, porém a mãe nem notou. Meu Deus do céu, vamos resolver isso aqui? A filha chegou, primeira oração. Olha a segunda oração. O filho saiu. Opa, não tem conjunção entre essas duas orações. Você tem de fazer o quê? Pegar o verbo e observar que palavras se ligam a eles. A ele, né, na verdade. Quem é que chegou? A filha. Pronto, até aqui que vem essa primeira informação. A segunda informação, saiu. Quem saiu? O filho. Temos a segunda oração, mas não existe conjunção. Não existe conjunção entre as duas orações. Quando isso ocorre, vírgula ou pontuação obrigatória. Agora temos saiu. Ó, a mãe nem notou. Quem é que não notou? A mãe. Então nós temos uma oração começando aqui. Ó. Tem a conjunção, porque liga. Você pode ver que essa conjunção não se liga ao verbo notar, porque ela, na verdade, liga duas orações. Não se liga ao verbo da oração. Mas ela fica sempre com a oração que vem depois dela. Beleza? Então temos aí. A filha notou, aliás, a filha chegou, o filho saiu, porém a mãe nem notou. Temos uma conjunção. Em alguns casos, a conjunção vai ser, então, vamos dizer assim, vai ter uso obrigatório da vírgula antes dela, em outros casos facultativo. Mas pode haver a vírgula, não é? Vamos ver se a vírgula aqui é obrigatória. Porém, é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, não obstante. Então, o uso da vírgula é obrigatório. Por quê? Porque é obrigatório o uso da vírgula antes de ideias adversativas, conclusivas, explicativas, ratificativas, aquelas que servem para confirmar algo, e retificativas, aquelas que servem para consertar algo. Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então, agora? Temos aqui os casos especiais do uso da vírgula. Primeiro, é obrigatório o uso da vírgula depois do vocativo. Já vimos. Vocativo é quando você faz um chamamento. Você chama a pessoa, pronto. Então, depois do nome ali que você chamou, não precisa ser somente o nome da pessoa. Se você fala assim, ei, vem aqui, vírgula depois de ei. Tá? Maria Alice, está aqui a sua caneta. Tá? Está aqui, Maria, a sua caneta. Aqui está intercalado, no meio da oração. Aqui está no início, uma vírgula só. No meio, duas vírgulas. Por quê? Está aqui o que? A sua caneta. Então, nós temos a sua caneta está aqui. É a ordem sujeito, verbo e complemento. Na verdade, que é sujeito, verbo, adjunto adverbial e sujeito aqui. Ou está aqui a sua caneta, vírgula, Maria. Uma vírgula antes, caso esteja no final. Bom, 2. É obrigatório o uso da vírgula depois do aposto, exceto especificativo. Por quê? Nós já conversamos que toda explicação, ratificação, retificação, conclusão e uma ideia adversativa deve ser separada, deve ser isolada por vírgula. Só que a especificação não recebe vírgula. O adjunto adnominal, então não vai ter vírgula para ele, certo?
entre outras situações que envolvem uma especificação, como as orações subordinadas que nós ainda não estudamos, não é? Beleza, vamos lá então. Luna, aluna do 7º ano, acaba de rir. Bom, estou falando com o 7º ano, todo mundo do 7º ano conhece a Luna, certo? E mesmo que não conhecesse, observe. Luna é o nome de uma pessoa específica. Mas existem outras pessoas com esse nome, professor, e aí? Mas você pode observar que esta frase não está sendo feita para diferenciar esta Luna de uma outra pessoa que recebe, que tem o nome de Luna. Não é essa a ideia. Você só deu uma informação de que ela é do 7º ano, tá? Acaba de rir. Se a pessoa acabou de rir ali na tua frente, por mais que possa haver uma Luna lá no 6º, no 8º, no 9º, mas, poxa, você sabe quem acabou de rir, né? Beleza, então, é explicativo aqui, ó, este aposto. Vírgula obrigatória. Está intercalado 2 vírgulas. Agora, o primo João, que primo? Primos podem ser vários. Então, nós estamos especificando. Não usa vírgula aqui, ó. Certo? Você não vai usar vírgula. Por exemplo, em alguns tipos de enunciados, como o Rio São Francisco. Que rio? Há vários. Então, você vai especificar, vai diferenciar este rio de outros, no caso, rios. Certinho? Então, quando serve para diferenciar um ser, uma coisa, de outras que têm a mesma natureza, então você não vai, no caso, usar a vírgula, porque é uma especificação. 3. É obrigatório o uso de vírgula. Tá, aqui eu falei sobre o especificativo e explicativo. São 5 apostos. Neste momento a gente não precisa ver todos, tá? Já que vocês estão ainda no 7º ano. Beleza? Apesar de que nós já tenhamos estudado o aposto, certo? Mas nos outros também vai haver a vírgula obrigatória. São 5 apostos, né? O aposto especificativo não usa vírgula, né, para separá-lo, isolá-lo. Aposto explicativo usa vírgula. Aposto enumerativo vai usar a vírgula também. Aposto resumitivo use a vírgula. E aposto em forma de oração use a vírgula. Beleza. Agora 3. É obrigatório o uso da vírgula nas datações para separar o nome do lugar. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2005, tá? Então, separar o nome do lugar. Eu falei nome do lugar, mas no sentido de separar o nome do lugar da data, tá bom? Pronto. E aí, vírgula obrigatória aqui, tá bom, gente? 4. É obrigatório o uso da vírgula depois de certas orações reduzidas de gerúndio, que se leem com pausa. Na verdade, são orações que não vão ter o sujeito da outra oração como seu sujeito. Se é da oração, não tem como ser o sujeito dela. Ou seja, chegou tarde naquela noite, deixando a mãe bastante preocupada. Ele chegou tarde naquela noite, tá? Então, esse deixando aqui é uma outra oração. Se ela se iniciou por gerúndio, aqui o verbo terminado em NDO, ou para ficar mais claro para vocês, terminados em ando, endo, indo, então a vírgula é obrigatória, tá bom? 5. Deve-se empregar a vírgula ao final de uma declaração. Olha o exemplo aqui. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade. A educação visa ao preparo do ser humano para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, gente, deveria haver uma vírgula bem aqui, ó. Aliás, desculpem, um ponto, tá? É claríssimo isso. Observem. Vou ler de novo. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A educação visa, observaram? Tem de ter um ponto aí. O que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas fazem redações, elas escrevem, então, sem estar copiando de outras pessoas, né? Elas acabam fazendo períodos longos que fica clara, certo? Então, vamos dizer assim,
ideia, ou o fim da ideia, fica claro então o fim da ideia, e as pessoas não fecham a ideia com ponto. Vírgula não fecha a ideia. É o ponto que fecha a ideia, certo? No máximo, o ponto de exclamação e interrogação. Estes pontos fecham ideias. Então aqui tinha que ter um ponto. Beleza? Então temos aqui também na 6. Locuções ou expressões adverbiais longas, assim consideradas as expressões com 3 ou mais palavras. Então, deslocadas para o início da oração ou intercaladas, devem estar entre vírgulas. Então, qualquer circunstância, nós já estudamos as 22 classificações do advérbio, certo? Do adjunto adverbial, na verdade. Bom, quando uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de negação, de afirmação, de frequência, o que for, quando houver, então, 3 palavras ou mais, e ela não estiver no fim, no caso da oração, se você deslocá-la para o início da oração, para o meio da oração, as vírgulas serão obrigatórias no caso se este adjunto adverbial tiver mais de 3 palavras. 3 ou mais, na verdade. Tá? Caso ele tenha 2 ou 1, se estiver deslocado, o uso da vírgula é facultativo. Vamos lá. A Constituição, no ano passado, recebeu muitas emendas. Não sei se isso é progresso ou retrocesso para o país. Então temos aqui, olha só, no ano passado está intercalado no meio da oração. Se estivesse aqui no final, antes do ponto aqui, significa que você poderia usar a vírgula facultativamente. Agora que não é obrigatória. E são 2 porque está intercalado, tá? Este adjunto adverbial. Bom, poderia ser assim no início, aí só uma vírgula depois. No ano passado, 3 palavras, gente, ó. Um adjunto adverbial de tempo, 3 palavras. No ano passado, vírgula, a Constituição recebeu muitas emendas. No final, a Constituição recebeu muitas emendas no ano passado, só que esta vírgula aqui, ó, é facultativa. Eita, nós. Pronto. Beleza. Na verdade, aqui eu já coloquei sem a vírgula, no caso. Por isso que eu estou dizendo que é facultativo o uso, tá? Beleza. Aí temos aqui as expressões intercaladas em locução verbal. Você tem os 2 verbos da locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. Qualquer palavra de qualquer extensão, ou seja, qualquer enunciado de qualquer extensão que estiver entre os 2 verbos, o auxiliar e o principal, qualquer expressão, né, fica melhor, vai ser separada por vírgula. Vamos ver o exemplo. Os senadores estavam, aqui o verbo auxiliar e o verbo principal. Seria assim, ó, sem a expressão intercalada. Os senadores estavam exigindo a mudança da redação da Constituição Federal do Brasil a respeito da inviolabilidade dos sigilos. Então, existe a expressão aqui, intercalada. Os senadores estavam, vírgula obrigatória, quase sempre, vírgula, exigindo a mudança da Constituição Federal do Brasil a respeito da inviolabilidade dos sigilos. Beleza, gente, vamos ficar aqui. Vou deixar um pequeno exercício para a próxima aula. Então, nós vamos continuar da 8 em diante, tá? Da regra. Então, até mais e tchau, tchau, gente.